Olá a todos, sejam muito bem-vindos, graça e paz. Nesse momento nós vamos falar sobre batismo infantil. Nós vamos analisar um artigo de um site apologistascatólicos.com.br, claramente com a intenção de abranger mais conteúdo, mostrar um contraponto ao que eles colocam. Que Deus os abençoe. Logo mais eu começo com oração. Espero que seja útil a todos nós. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor nos tem concedido, nos dê a sabedoria necessária, que tudo que fizermos seja para a tua honra e glória, perdoa-nos por nossas falhas e pecados, nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Então, já vou passar logo para o site, e aí vocês que vierem assistir, terão a oportunidade também de ler o conteúdo. Então, aqui está, espero que esteja aí visível a todos. É um artigo antigo, não é? Ele diz ele é um diálogo fictício, né? O próprio artigo diz diálogo fictício sobre o batismo infantil. Então, nós vamos dizer, deixar de lado os nomes, porque eles são fictícios. Vamos dizer o seguinte: por que os católicos batizam bebês? É sem sentido, pois eles não sabem o que está acontecendo e não podem arrepender-se, segundo Atos 2,38 e Marcos 6,16. Então vamos ler primeiro Atos 2,38 e Marcos 6,16. Então vamos lá, Marcos 6,16. Vamos ler na ordem, né, que ele coloca aqui, Atos 2,38. Então o que Atos 2,38 nos diz? Vou ler o 37 primeiramente. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isso testificava e exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações, e em cada alma havia temor, e muitas maravilhas se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Primeira coisa que eu gostaria de colocar nesse texto, e eu vou dizer por que eu estou lendo mais. Primeiro, porque nós temos o hábito, eu tenho o hábito de ler, de contextualizar os versos, eu não gosto de ler versos isolados. E segundo, porque existem pontos importantes aqui nesse texto, não só a respeito do batismo. Vamos ver o seguinte: primeiro ponto, é claro que aqui, de imediato, nós não temos só por essa passagem uma prova cabal de que só os adultos podem se batizar, só as pessoas que têm consciência podem se batizar. Por outro lado, fica claro aqui que o batismo ele foi usado num contexto de aceitação. Vamos ver. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Ou seja, uma pessoa que não aceitasse se batizar, não faria sentido o batismo. Então veja, quem foram batizados? Os que de bom grado receberam a palavra. Ou seja, Atos coloca o batismo como algo consciente, algo que a pessoa aceita. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, partir do pão e orações. Então, a pessoa que se batiza, ela precisa estar disposta a reconhecer as doutrinas bíblicas, os ensinamentos bíblicos como verdadeiros, como aptos para que ela viva em função daquilo. Aí nós vamos ver o seguinte: e em toda a alma havia temor. E todos quem? Todos os que criam. Todos quem? Todos os que criam. Estavam juntos e tinham tudo em comum. Perseveravam unânimes todos os dias no templo. Então veja, aqui o texto está dizendo que os apóstolos primeiro pregaram o evangelho,
E dentre aqueles que aceitaram, eles batizaram. Então, isso é o que o texto está dizendo. Esse é o primeiro texto. Agora vamos lá para Marcos 6, 16. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: Este é João, que mandei degolar, ressuscitou dentre os mortos. Porquanto o mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo maniatado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: Não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias espiava e queria matá-lo, mas não podia. Então aqui, este é João, que mandei degolar, ressuscitou dentre os mortos. Na verdade, esse texto em si, ele não tem muita relação aqui, né? Mas é uma coisa que fica muito clara, e aí eu acredito que o mais indicado seria, por exemplo, ler Mateus capítulo 3, que diz o seguinte: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Então, Mateus, logo no início, quando a Bíblia começa a falar de batismo, o que está escrito? Dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Vós, o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Este João tinha suas vestes, pelo de camelo, cinto de couro, né, fala de como ele se alimentava, e ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia, toda a província adjacente ao Jordão. Mas quem eram esses todos que iam até ele? E eram por ele batizados no Rio Jordão. E eram por eles, olha só, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. Ora, quem tem condição de confessar os seus pecados? Quem tem consciência do que está fazendo. Então veja, nós não temos aqui pessoas sendo batizadas que não tivessem condições de confessar os seus pecados, senão esse verso ele não faria sentido. Percebe? Se eu pudesse batizar pessoas que não confessam seus pecados, não precisaria haver aqui essa fala. Veja que ele não faz nenhuma exceção aqui dentre os que foram batizados, dizendo que alguém se batizou não tendo necessidade de confessar os pecados, indicando um bebê, uma criança que não tivesse consciência. E vendo muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhe: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da era futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Perceba que essas falas de João, as pessoas, só fazem sentido, obviamente, a quem tinha condições, quem tivesse condição de decidir entre o certo e o errado. Quem tivesse o mínimo de consciência do que é certo e errado. Né? Quem já tivesse alguma maturidade em idade mental, idade física, para tomar uma decisão. E ele diz: eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento. Eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento. Nós não vamos analisar, porque senão ficaria muito longo o vídeo, muito mais longo do que já costuma ficar. Nós não vamos analisar as falas no grego, por exemplo, mas veja só. Se você lê isso aqui na língua portuguesa, você não tem como negar essa fala. Eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento. Uma fala que não faria sentido se ele estivesse batizando bebês e crianças que não tivessem consciência da necessidade do batismo. Perceba que esse contexto de Mateus 13, ele não cabe num contexto de permissão ao batismo de bebês. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de lavar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Alguns dizem que também se admite aqui a tradução: ele vos batizará com o fogo do Espírito Santo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, recolherá do celeiro seu trigo, queimará a palha com fogo que não se apagará. Então veio Jesus, agora nós estamos falando de Jesus, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço ser batizado por ti, tu vens a mim? E Jesus respondeu a ele: olha, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu, ou seja, ele falou: eu entendo o que você está dizendo, né, que você me reconhece como Messias, mas para que não haja nenhum problema, você me batiza também. Sendo Jesus batizado, saiu logo da água. Então nós temos o primeiro ponto aqui: onde Jesus foi batizado? Onde as pessoas eram batizadas?
eram por eles batizados no Rio Jordão. Então, a princípio, nós vamos considerar batizados no Rio Jordão, batizados por imersão. Senão não haveria necessidade de entrar no Jordão. Agora, a não ser que eles possam dizer assim, significa que eles eram batizados nos arredores do Jordão, próximos ao Jordão. Bom, aí nós teríamos que ver se esse no Rio Jordão caberia essa fala. No entanto, quando nós combinamos a fala no Rio Jordão com a fala Jesus saiu da água, ora, então eles não eram batizados nos arredores do Rio Jordão, eles eram batizados dentro do Rio Jordão. Uma fala que simplesmente não faria sentido se eu pudesse, por exemplo, batizar por aspersão. Não haveria necessidade. Então, o batismo feito por imersão, Jesus viu aquilo, Jesus entrou na água, se batizou, não houve nenhuma possibilidade textual aqui para um outro tipo de batismo, que não fosse por imersão. E também, no contexto de Mateus 3, ele nos mostra um batismo consciente, pessoas conscientes do que estavam fazendo. Ok, agora vamos lá para a fala, então, para ficar mais fácil aqui, tá? Então, é um João Flávio imaginário e um Alexandre imaginário. Então, há uma fala do João Flávio, que seria uma pessoa que não acredita no batismo infantil, por exemplo, no batismo de bebês, por exemplo, né? E o Alexandre, que seria um católico que acredita no batismo de bebês. Ele diz, mas onde está proibido na Bíblia especificamente o batismo de bebês? Logo de cara, nós percebemos o seguinte, o artigo, ele quer condicionar o leitor a imaginar que algo que não esteja expressamente dito com todas as palavras na Bíblia, ele não seja proibido. Ou seja, eu não posso verificar que há coisas que a Bíblia proíbe por comparação. Por exemplo, na Bíblia não está dizendo que eu não posso, vamos imaginar o seguinte, fraudar o imposto, né? Está dizendo lá que dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus, mas não está dizendo que eu não posso fraudar. Fala que eu tenho que dar, mas não fala que eu tenho que dar tudo necessariamente, né? Então, eu posso fazer inserções assim na Bíblia. A Bíblia não está dizendo que eu não posso, sendo maior de idade, me relacionar com uma pessoa, uma criança. Não está dizendo isso. Ora, não está dizendo isso explicitamente, principalmente se eu for considerar só o Novo Testamento, né? Que é o que a maioria considera. E alguns nem isso. Então veja que esse tipo de fala, ele dá a impressão para o leitor que não existem princípios a serem considerados na Bíblia. Só existem normas expressas. Quando, na verdade, isso não ocorre. Nós temos princípios na Bíblia. E não apenas normas expressas. Então, por exemplo, quando a Bíblia fala da circuncisão, que é algo que era necessário para o bebê a partir de 8 meses, e que era também estendido para os adultos, a Bíblia fala claramente, olha, então vai ser estabelecido para o bebê, o menino, né? Vai ser estabelecido para o bebê, e aqueles que não se batizaram na data correta também se batizam depois. Obviamente, se o batismo fosse permitido e fosse necessário para os bebês, obviamente a lógica bíblica seguiria o mesmo processo. Ou seja, João apareceria batizando bebês e ele diria, olha, os bebês serão batizados e a partir daí, aquele que não for batizado quando bebê se batizaria quando adulto. Mas nós não vemos isso. Nós vemos quem sendo batizado? Adulto sendo batizado. E nós vamos dar andamento nessa fala, né? Bem, eu acho que não diz isso, mas então aqui o João Flávio ele já não tem um preparo bíblico muito bom, né? Obviamente, porque se ele tivesse, obviamente ele não ficaria já preocupado com esse tipo de pergunta. Ele saberia, não, mas como assim a Bíblia não está proibido na Bíblia especificamente o batismo de bebês? Eu tenho princípios na Bíblia, eu não tenho apenas regras expressas, né? Aí o Alexandre, que é o católico, diz, mas você não segue apenas o que é ensinado claramente nas páginas das Escrituras? Veja, aqui ele quer dar a entender que ensinado claramente é só o que estiver falando expressamente. Olha, isso aqui, você não pode fazer isso aqui. Se você não pode ter princípios pelos quais você compare. E através dos princípios você possa verificar regras, um conjunto de regras dentro daquele princípio. Então veja que ele fala ensinado claramente nas páginas das Escrituras. E aqui, por incrível que pareça, isso aqui se volta contra os católicos. Porque não se fala claramente nas páginas das Escrituras para batizar bebês. Então forçar
o batismo de bebês é ir contra o que está sendo falado claramente nas Escrituras. As Escrituras não falam claramente sobre isso. Quando você lê o artigo, você vê que ele faz uma série de inferências nas quais não está dito claramente e nem sequer se precisa subentender que um bebê precisa ser batizado. Então, essa fala em que ele falou tentando prejudicar aqueles que não criam no batismo de bebês, acabou se voltando contra ele, porque não há ensino claro nas Escrituras sobre o batismo de bebês. João Flávio, é a conclusão que vem a partir de ideias claras na Escritura, por isso é uma doutrina bíblica. Aí o Alexandre, que é o católico, né? Essa é uma grande diferença. Agora estamos no mesmo barco, já que a Bíblia não ensina explicitamente sobre o batismo de criança. Então veja, o Alexandre reconhece, não, realmente a Bíblia também não ensina explicitamente sobre o batismo de criança. Então por que eu vou fazer uma coisa que não está sendo ensinada explicitamente nas Escrituras? Então ele reconhece que a igreja batiza crianças, sendo que não há esse ensino explícito nas Escrituras, né? E ele está dizendo que ele segue o que está ensinado claramente nas Escrituras, mas ele segue também se houver inferências que permitam essa conclusão. Ok? Então vamos lá. Devemos fazer inferência. Os católicos observam que lá existem muitas indicações de nossa visão. Muitas indicações. Olha só, muitas indicações. Então nós vamos ver essas muitas indicações. Aí o João Flávio, onde eu nunca vi nenhuma em 17 anos de convertido. Outros têm muito mais, né? Inclusive. Aí vamos ver, o Alexandre diz assim, em Atos 16, 15 e 33, nós vamos primeiro lá em Atos 16, 15 e 33. Vamos ver o que diz lá. Vamos deixar aqui aberto, tá? E aí vamos ver o que ele diz. Olha, em Atos 16, 15, 33, 18, 8, confira 11, 14 também. 1 Coríntios 1, 16, afirma-se o indivíduo e sua casa inteira foram batizados. Seria difícil, para não dizer impossível, não haver nenhuma criança. Veja que ele considera que quando a Bíblia fala que todos estão envolvidos no evento, que esse todos tenha que envolver crianças, o que é um absurdo. Correto? Se a Bíblia disser, por exemplo, assim, e todos que estavam no templo ouviram a mensagem. Todos quem? Se não podia entrar mulheres e crianças. Então esse todos está se referindo aos homens que estavam dentro do templo. Então veja que o todos, ele não precisa envolver uma criança. O todos é o quê? Todos quem? Todos, obviamente, todos os que estavam em condições de ser batizados. Então perceba que logo de cara já cai por terra esse argumento de que todos teriam que envolver uma criança, né? É uma inferência em que ele faz sem demonstração. Ele alega que pelo fato de a casa inteira ser batizada, que isso teria que envolver criança. Olha, por que seria impossível numa casa que todos fossem adultos? Você nunca viu uma casa em que todos sejam adultos? Obviamente, essa inferência que ele faz, mesmo sem olhar nas Escrituras, a gente já vê que ela é falsa. Dizer que pelo fato de numa casa todos se batizarem, que ali seria difícil ou impossível que não tivesse nenhuma criança. Olha, não seria nem difícil, nem muito menos impossível que todos ali fossem adultos. Esse é o primeiro ponto que nós temos que analisar. O segundo ponto é que o todos, obviamente, a partir do momento que nós percebemos que o batismo se refere a uma decisão consciente, esse todos, obviamente, ele vai envolver quem? Todos os que estiverem em condição de serem batizados. Então vamos lá. Atos 16, 15 e 33. E depois foi batizada ela e sua casa. Depois que foi batizada, ela e sua casa, olha só, uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Nada se diz sobre ela ter filhos crianças. E depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo, se haver julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, que já era uma outra pessoa, que não fazia parte da casa dela. Aí nós vamos para o verso 33. Vamos aqui, né? No verso 27, ok? Para contextualizar a história, para chegar no verso 33. E, acordando o carcereiro, vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido.
Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não faças nenhum mal, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Primeiro ponto. Será que essa fala significa que se ele acreditasse, as pessoas da casa dele se salvariam também? É evidente que não. Quem estuda a Bíblia sabe que não. Então, quando ele fala, será salvo e tu e sua casa, ou seja, será salvo dentro da sua casa aqueles que aceitarem também. Ou seja, essa oportunidade é para você e para a sua casa também, para aqueles que dentro da sua casa também aceitarem. Não está dizendo que se o marido aceita, toda a família será automaticamente salva. Não é isso que a Bíblia diz. Então perceba que acaba sendo uma falácia, algo que é apresentado para as pessoas como uma fala verdadeira, quando na verdade não é isso que a Bíblia está dizendo. Ele pregava a palavra do Senhor e todos que estavam... ele pregava a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. A todos quem era pregada a palavra? A todos quem? A todos que estavam em sua casa. Veja, que não fala que havia crianças aqui, mas se estivesse, se houvesse bebês ali, se tivesse criança de colo, estava sendo pregada a palavra do Senhor para quem? Para quem tinha, obviamente, condição de entender aquela mensagem. Então veja, a todos que estavam em casa, que tinham, e que fica subentendido aqui, os que tinham condição de entender a mensagem. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então, veja que o todos aqui, todos quem? Todos os seus quem? Todos os que aceitaram. Porque, obviamente, se eu disser que ele determinou que essas pessoas fossem batizadas, isso estaria de encontro, estaria contrário ao que estava lá em Atos. Que fala o quê? Só os que de bom grado foram batizados. Veja que aqueles homens, eles não se diz que aqueles homens forçaram o batismo das pessoas que estavam nas casas deles. Ou seja, a Bíblia fala, os que de bom grado aceitaram, se batizaram. É isso que a Bíblia coloca. Não fala de ninguém que não estivesse de bom grado, que não aceitasse aquela mensagem e fosse batizado. Então, não há essa margem dentro da Bíblia. Agora vamos ver a outra fala que ele coloca aqui, 18:8, não é? 18, verso 8. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Creu no Senhor com toda a sua casa. Então, está dizendo aqui que ele creu e forçou a sua casa a acreditar? Não. Significa que Crispo aceitou e os que estavam em sua casa também aceitaram. É isso que o texto está dizendo. Ele não está dizendo que havia crianças aqui, então não se pode fazer essa inferência que na casa de um principal de uma sinagoga necessariamente tenha que haver criança, ou de qualquer dessas pessoas em que a casa inteira foi batizada que houvesse criança. Não existe essa inferência. Ela é uma inferência forçosa que é colocada no artigo claramente para predispor o leitor para acreditar que se foi batizada a casa, então tinha que ter criança. Impossível não ter criança. Claro que era possível. Né? Não existe criança em todas as casas. E não há por que crer que naquela época existisse crianças em todas as casas, bebês, crianças que não tivessem condição de decidir. Então essa inferência ela é forçada pelo autor do artigo. Nesse caso foi um artigo norte-americano que foi traduzido, né? Ou em outra língua que foi traduzido para o português. Então veja, não há essa inferência aqui no texto. Ele não está dizendo que crianças foram batizadas e nem que tivesse que haver crianças ali, porque não está falando de todas as casas, de todas as pessoas. Está falando de pessoas específicas que aceitaram. E segundo, o contexto aqui, creu no Senhor com toda a sua casa, significa que a sua casa também acreditou. A sua casa também de bom grado aceitou. E muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Dos que creram, foram batizados. Veja, não há em nenhum desses textos usados por eles mesmos nada que diga que uma criança possa ser batizada, muito menos que ela uma criança, um bebê que não tenha consciência daquilo que está fazendo, possa e muito menos deva ser batizado. Está falando de pessoas que aceitaram o Evangelho. Agora vamos para 11:14, né? Vamos comparar aqui capítulo 11, verso 14, para ver se em algum deles realmente existiria algum desses pontos, né? E aí e a mesma coisa aqui. E contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa, lhe dissera: envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro.
o qual te dirá palavras com que te salves tu e tua casa. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós a princípio. Isso significa o quê? Que os bebês começaram a falar em línguas, começaram... Não, obviamente não, está falando aqui. Caiu sobre eles o Espírito Santo, que está dizendo, sobre aqueles que tinham consciência do que estavam fazendo, se percebeu que caiu sobre eles o Espírito Santo, que se manifestou o dom do Espírito Santo a essas pessoas. E lembrei-me do dito do Senhor, João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Olha, significa que eu não devo ensinar uma criança o caminho? Claro que eu devo ensinar o caminho para uma criança. Agora, arrependimento, crença, arrependimento morte para o mundo, vida para Deus, são decisões sérias que não cabe dizer que um bebê, uma criança de colo, ela tem essa condição de tomar uma decisão tão importante assim. Agora vamos lá. Mais o que ele coloca aqui, 1 Coríntios 1,16, né? Vamos lá, 1 Coríntios 1,16. Batizei também a família de Estéfanas, além desses, não sei se batizei algum outro. Batizei também a família de Estéfana. Veja, em primeiro lugar, o texto não está dando a entender que na família de Estéfanas tivesse que haver criança sem condição de consciência do que estava fazendo, ou bebê de colo. Segundo, aqui nós entendemos família de Estéfanas, dados os outros contextos em que o batismo aparece, sobre quem estaria falando? Sobre pessoas que, obviamente, aceitassem a palavra de Deus, não é? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei senão Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Esse ninguém está dizendo um bebê? Obviamente não. Quem tem condição de dizer se foi batizado ou não em nome de alguém? Quem tem consciência do que é o batismo. Percebe? Todo e ninguém se referem no contexto de pessoas que têm condição de participar disso, né? Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes batizados em nome de Paulo? A quem Paulo está dirigindo essa fala? Vocês foram batizados em nome de Paulo? Obviamente, há pessoas que tinham condições de entender o evangelho e aceitá-lo. Obviamente, ele está falando aqui com pessoas que têm condições de aceitação disso. Ou seja, nenhum desses versos até agora deu a mínima condição para a crença no batismo de bebês ou de crianças que não têm consciência do que está fazendo. Pelo contrário, quanto mais nós lemos os versos que eles próprios apontam, mais nós percebemos que existe uma falha muito grave de pensamento, né? Existe uma lógica muito falha aqui nesse pensamento. Paulo, em Colossenses 2, de 11 a 13, faz conexão entre batismo e a circuncisão. Vamos lá então. Colossenses 2, de 11 a 13. No qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo. Então veja, a própria fala aqui, ela já derruba a ideia do autor. Quem pode dizer que está sepultado com Jesus no batismo? Quem tem consciência de que é pecador e que precisa morrer para o mundo e viver para Deus. A um bebê não cabe essa fala, sepultados com ele no batismo. Então, essa associação que ele faz com a circuncisão, se a circuncisão era para crianças, para o batismo também deve ser para bebês e crianças. Não. Inclusive, nós sabemos, atualmente, o motivo científico para que um bebê batizasse, inclusive o bebê de 8 dias, que esse era o melhor dia e é o melhor dia para que um bebê seja circuncidado. Existe, inclusive, um livro... eu nem sei se existe ainda, né? Provisão Divina para a Sua Saúde, e possivelmente existam outros materiais também que nós podemos consultar, que falam da importância da circuncisão, e inclusive que pessoas que têm essa operação, elas acumulam menos sujeira no seu órgão, genitor, né? No caso do homem, né? E ele acumula menos sujeira no prepúcio, que cobre a glândula, ela acumula menos
sujeira na glândula, ali na parte do prepúcio, e consequentemente, isso principalmente na relação com a mulher, principalmente depois que ela engravida, depois que ela tem filhos, etc., isso diminui a chance de que haja contaminação. Então nós sabemos, inclusive, um motivo científico para que Deus estabelecesse isso para crianças, para bebês de 8 anos, né? Só que nesse caso aqui, o batismo representa ser sepultados com ele no batismo. Nele também ressuscitasses pela fé no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. Então ele está falando claramente aqui, está fazendo uma associação à circuncisão, mas de modo consciente. Sepultados no batismo, ressuscitasses pela fé no poder de Deus. Obviamente ele está se referindo aqui ao batismo a pessoas que têm consciência do que estão fazendo. Essa fala simplesmente ela não tem sentido para pessoas que não se batizaram. E quando estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Uma criança, quando ela nasce, ela não cometeu nenhuma ofensa contra Deus. O fato dela ter uma tendência pecaminosa não significa que ela tenha uma ofensa consciente contra Deus. Havendo riscado a célula que era contra nós, nas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, atirou do meio de vós, cravando-a na cruz. Despojando os principados e potestades, expôs publicamente, e deles triunfou a si mesmo. E aí, nós não vamos dar continuidade aqui, mas qual é a intenção que nós estamos falando aqui? Toda essa fala de Paulo, ela só faz sentido para pessoas conscientes do que estão fazendo. Então, novamente, esse texto não serve, fala justamente o oposto do que o autor está falando. Ele fala justamente de pessoas conscientes sendo batizadas. Israel era a igreja antes de Cristo. Circuncisão dada ao 8º dia foi o selo do pacto com Deus feito a Abraão, que também se aplica a nós. Só que essa aplicação a nós, ela é simbólica. Gálatas 3, 14 a 29. Gálatas 3, 14 a 29. Eu não li esses textos aqui, mas você pode ler na sua casa também, tá? Atos 7, 38, Romanos 9, 4, até, vamos ler, né? Atos 7, 38, para não fugir de nenhum texto, porque é importante, né? Já que nós estamos nos utilizando do artigo, é importante ler, verificar todas as falas, né? Atos 7, 38. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falou no monte Sinai, com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos dar, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram em seu coração e se tornaram ao Egito. Então veja, o próprio texto, ele contrasta com o que o autor está falando, ele refuta o que o autor está falando. Quando esse texto é usado para comparar Israel com o povo, ele está falando de uma rejeição consciente do povo de Israel e de uma rejeição consciente que o povo daquela época, da atualidade da época que estava ouvindo esse texto, também estaria rejeitando. Então ele estava comparando as rejeições conscientes das pessoas. Ele não está usando esse texto para fazer nenhuma alusão a uma possibilidade de, se eu, por exemplo, então eu tenho que batizar uma criança, então eu tenho que dar a Santa Ceia para um bebê também que acabou de nascer. Obviamente não. E na Bíblia, batismo e Santa Ceia são coisas que são feitas para pessoas que estão conscientes do que estão fazendo. Então, mais um texto que não se aplica, que não serve. Romanos 9:4. Romanos 9:4. Que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos e a glória e as alianças, a lei, o culto, as promessas. Tudo isso aqui, nós estamos falando de decisões conscientes, tá? Dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Amém. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos que estão em Israel são israelitas. Só esse verso ele já corta essa fala do autor. Por quê? Porque se nem todos que estão em Israel são israelitas, de quem ele está falando? De bebês e crianças que nasceram como israelitas? Não. Ele está falando, nem todos que são de Israel são israelitas. Em que sentido? No sentido de obedecer a Deus. Porque todo aquele que entrasse dentro do povo israelita e aceitasse o batismo, ele faria parte do povo como israelita na carne. De forma como isso é colocado lá na Torá. Um não judeu que não fosse da descendência de Abraão, fisicamente, que não fosse da descendência judaica fisicamente, mas que aceitasse a circuncisão, aceitasse tudo que Deus estabeleceu na Torá, ele passaria a viver como um judeu. E não haveria distinção entre o hebreu e o não hebreu.
Não haveria distinção entre o de dentro e o de fora a partir desse momento. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Então ele está ampliando a ideia de filiação a Deus aqui. Gálatas 3, 4, 14 e 29. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Quem exerce fé em alguma coisa? Quem tem consciência do que está fazendo. Mais uma vez, acontece o que aqui? O próprio texto usado, o próprio contexto e o próprio texto usado para defender uma ideia, ele vai contra a ideia dada pelo autor. Ela era sinal de arrependimento e fé futura. A circuncisão para o bebê não era sinal de arrependimento, ok? Nunca foi. Para o bebê, não. O bebê não tinha sequer consciência do que ele estava fazendo. Era sinal de arrependimento para os pais que dedicavam o filho a Deus, ok? E para os adultos que, não tendo se circuncidado quando bebê, né, os homens, obviamente, viessem a se circuncidar depois, mas não era um sinal de arrependimento, evidentemente, para o bebê. Romanos 4:11. Romanos 4:11. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão. Quem? De quem ele está falando aqui? Abraão. Só que Abraão se circuncidou adulto. Por isso ele fala disso com relação a Abraão, porque Abraão se circuncidou adulto. Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão e circuncisão. Na circuncisão, não na circuncisão, mas na incircuncisão. Recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos que creem, estando eles também na incircuncisão, ou seja, daqueles que não aceitaram tardiamente e não foram circuncidados quando bebês, a fim de que também a justiça lhe seja imputada pela aceitação consciente. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão, que ele está falando mais o quê? Aqueles que conscientemente aceitam a Deus. Então, mais um texto que cai por terra. Crianças eram parte do pacto tanto quanto os adultos. Obviamente, as crianças faziam parte do pacto, mas através dos pais, através da aceitação dos pais, ok? As crianças que não tinham consciência do que estavam fazendo, obviamente, elas eram parte do pacto em relação aos pais. E havia leis que eram dadas especificamente para os adultos e, não, obviamente, que não se aplicavam às crianças, porque se falava de atitude consciente, né? Então, obviamente, se um adulto estivesse fazendo algo errado com uma criança que não tivesse consciência do que estava fazendo, aquela criança, evidentemente, não seria punida. Quem seria punido? O adulto que estivesse fazendo algum erro com ela. Sempre que a Bíblia fala de punir duas pessoas que estivessem fazendo algo errado, ela está falando de pessoas conscientes do que estavam fazendo. Obviamente, se um adulto estivesse fazendo algo errado contra um bebê, contra uma criança que não tivesse consciência alguma, ou mesmo uma criança consciente que não tivesse força para resistir, obviamente a Bíblia não estaria falando algo contra aquela criança, estaria falando contra aquele adulto que estivesse fazendo algo de forma consciente. Percebe como é muito importante que nós tenhamos uma visão, leiamos os textos, né? Porque se uma pessoa não lê o texto aqui, ela vai simplesmente aceitando a conclusão que o autor está colocando, né? Gênesis 17, 7. Estabelecerei a minha aliança entre ti e a tua descendência depois de ti em suas gerações por aliança perpétua, para tecer a ti por Deus e a tua descendência depois de ti. Te darei a ti a tua descendência e a tua descendência depois de ti, a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhes-ei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti nas suas gerações. Guardareis entre mim e vós, a tua descendência, que todo homem entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne dos vossos prepúcios, e isso será por sinal da aliança entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado, todo homem nas vossas gerações, nascido, comprado. Então, essa aliança era uma aliança entre quem? Entre o bebê que nasceu e Deus?
Obviamente não. Entre o pai daquele bebê que nasceu e a mãe daquele bebê que nasceu e Deus. Porque o bebê, se o pai e a mãe não circuncidassem, por exemplo, ele cresceria incircunciso. Então, obviamente, não era uma aliança entre o bebê e Deus, era uma aliança entre os pais do bebê e Deus. Que o bebê, quando crescesse, tivesse consciência, se tornasse um homem, um homem, né? Perdão. Se tornasse um homem, nesse caso, não necessariamente um homem, mas uma pessoa em condição de decidir conscientemente, ela validaria ou invalidaria isso. Muitos na Bíblia são chamados incircuncisos de coração. Ou seja, os pais circuncidaram quando crianças e rejeitaram quando cresceram. Ou seja, aquela circuncisão feita quando criança, ela acabava sendo perdendo a utilidade, não a validade, mas a utilidade para aquela pessoa, porque eles se tornavam incircuncisos de coração, rejeitavam a Deus. Então nós estamos falando de um elemento em relação à criança que não está dado num contexto de aceitação consciente, que é no caso da circuncisão. O batismo não, nós vimos que ele é colocado num contexto de aceitação consciente. A circuncisão não era uma aceitação consciente da criança, era uma aceitação consciente dos pais. Já o batismo é uma aceitação consciente de cada indivíduo. Ok? Então vamos lá. Nós lemos Gênesis 17:7, Deuteronômio 29, 10 a 12. Deuteronômio 29, 10 a 12. Vós todos estáis hoje perante o Senhor vosso Deus, capitães das vossas tribos, vossos anciãos, oficiais, todos os homens de Israel, os vossos meninos, vossas mulheres, estrangeiro que está no meio de vosso arraial, inclusive o estrangeiro que está no arraial, desde o rachador da vossa lenha até o tirador da vossa água, para entrardes na aliança do Senhor teu Deus, no juramento, para que hoje te confirme por seu povo, e ele te seja por Deus, como tem dito, e como jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Não somente convosco faço essa aliança e juramento, mas com aquele que hoje está aqui em pé perante nosso Senhor nosso Deus, e com aquele que hoje não está aqui conosco. Porque vós sabeis, como habitantes da terra do Egito, como passamos pelo meio de nações pelas quais passastes. Vistes as suas abominações, ídolos, pau e pedra, prata, para que entre vós não haja homem ou mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus, para que vá servir a outros deuses. E aconteça que alguém, ouvindo as palavras desta maldição, se abençoe no seu coração, dizendo: terei paz, ainda que ande conforme o parecer do meu coração. Obviamente, isso, quem teria condição de falar isso? Quem tivesse consciência do que estava fazendo. Mateus 19:14. Mateus 19:14. Jesus, porém, disse: deixai os meninos e não vos estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Veja, Jesus está dizendo, dos tais já é o reino dos céus. Esse verso está dizendo o oposto do que o autor está colocando. Ele não está dizendo que uma criança... Primeiro, nós precisamos saber quem são esses meninos. Essas crianças que estavam indo até Jesus. Segundo, ninguém está dizendo que uma criança ela não tem acesso ao reino dos céus. Pelo contrário, que nós estamos dizendo que uma criança não precisa e nem deve ser batizada. Porque o batismo, em todos os momentos que ocorre o batismo na Bíblia, ele está associado a uma decisão consciente. Então veja que esse verso também não diz absolutamente nada sobre que dê a entender uma inferência para que uma criança, ou um bebê, uma criança que não tenha consciência do que está fazendo, deva ser batizada. Possa, ou muito menos deva ser batizada. Da mesma forma, o batismo é o selo do Novo Testamento em Cristo. Ela significa a purificação do pecado, precisamente o que a circuncisão fez. Errado. A circuncisão por si mesma, ela não servia para a purificação do pecado, tá? Purificação do pecado, ela precisava de sacrifícios constantes de animais, tá? Se você for olhar na Bíblia, no Pentateuco, a Torá, você for ler lá de Gênesis, principalmente Levítico, Números, Deuteronômio, né? Em especial Levítico e Deuteronômio, você vai ver uma série de aspectos relacionados ao sacrifício de animais, oferecimento de ofertas, para perdão dos pecados, tá? Purificações cerimoniais. Então, o batismo em si mesmo, por si mesmo, ele não garantia a purificação dos pecados. Só ele não garantia a purificação dos pecados, ok? Ele era um símbolo da aceitação dos pais à aliança com Deus. Era como uma dedicação de uma criança
de um menino, por exemplo, né? Deuteronômio 10:16, 36, né? Deuteronômio 10:16. Nos diz: circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração e não endureçais mais a vossa cerviz. Uma falha gritante que existe aqui é o seguinte: significa que desde o momento em que a circuncisão foi colocada, Deus já falava isso para as pessoas: circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração e não endureçais mais a vossa cerviz. Inclusive, ele falava isso a homens já circuncidados fisicamente. Ou seja, o que ele estava querendo dizer? Não adianta você ser circuncidado fisicamente se você não circuncidar a vossa mente, se você não aceitar conscientemente a Deus. Então quando ele fala circuncidar o prepúcio do vosso coração, ele está querendo dizer o seguinte: se arrependa dos vossos erros, não endureçai mais a vossa serviço, se arrependa e se convertam. Isso é uma forma de falar: se arrependam e se convertam. Circuncidai, se arrependam, e não mais endureçais a vossa serviço, se convertam. Isso é um arrependimento e conversão. Nada aqui, até agora, que permita o batismo de crianças. Bom, eu vou pegar um verso desse aqui agora de Romanos 2, 28 a 9, porque nós já estamos com um tempo bastante avançado, né? Romanos 2, 28. Romanos 2, 28. Eu creio que seja 28 e 29. Porque não é judeu que é exteriormente, nem a circuncisão que é exteriormente na carne, mas é judeu que é no interior, circuncisão a que vem do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Veja que o texto, ele acaba indo contra o que o autor falou. Porque se judeu não é apenas, obviamente, que Paulo fala da importância do judeu fisicamente, então ele não está rejeitando aqui. Então o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: porque não é judeu que o é apenas exteriormente, nem a circuncisão apenas a que é exteriormente na carne, mas judeu o que é também e principalmente no interior. E circuncisão não apenas e circuncisão principalmente a que é do coração, no espírito e não na letra. Então o que ele está querendo dizer aqui: o principal para Deus é a mudança na mente. Ou seja, o texto nada disso, nada infere sobre a permissão do batismo de bebê e justamente vai de encontro, é contra o que o autor está falando, o autor do artigo. Por quê? Porque ele está dizendo justamente que aqui a circuncisão está sendo usada como sinônimo de uma aceitação consciente do evangelho. Ou seja, se ele está comparando a circuncisão com o batismo, obviamente ele está fazendo no aspecto do batismo como uma aceitação consciente, e não o que o autor está falando. Veja que o verso fala justamente o contrário do que o autor está falando. Crianças são salvas totalmente pela graça de Deus, da mesma forma que os adultos são, exceto pelo consentimento intencional racional. Exceto pelo consentimento intencional racional. Veja que, mais uma vez, nós temos uma falácia de raciocínio aqui. Por quê? Porque o fato das crianças poderem ser salvas sem o consentimento intencional racional não significa que elas precisam de batismo. Pelo contrário, indicam que elas não precisariam de batismo. Porque se elas podem ser salvas sem o consentimento intencional racional, elas não têm do que morrer em relação aos seus erros. Elas não têm do que se arrepender, porque elas não têm consciência do erro do que elas estão fazendo. Se elas não têm consciência. Veja que o que ele está colocando aqui vai justamente contra o que ele está dizendo. Por quê? Se elas são salvas pela graça e com a diferença de que elas não precisam do consentimento intencional racional, então elas não precisam de batismo. Porque o batismo sempre foi dado no contexto de arrependimento e conversão. Arrependei-vos, convertam-se e cada um seja batizado. Isso é impossível. Você tem que se arrepender e nascer de novo para receber a salvação. Aí, ou seja, ele dá a entender que a Bíblia não que isso seja um pensamento do João Flávio, e não um pensamento bíblico, claro, um princípio bíblico. E aí diz assim, ele não diz exatamente isso. Então vamos lá? Vamos lá, por exemplo, em Mateus. Vamos lá em Mateus, capítulo 3. Apareceu João Batista dizendo: arrependei-vos, porque é chegado no reino do céu. Preparai o caminho do Senhor. Ele falando sobre a função dele, né? Eram batizados confessando os pecados. Vendo muitos dos fariseus, ele advertiu, repreendeu os fariseus publicamente e disse:
Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, como ele pode dizer que não diz exatamente isso? Pode talvez não dizer exatamente isso em João 3,5. Vamos lá. Em João capítulo 3, verso 5. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Veja, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então ele está dizendo exatamente isso. Aquele que, tendo consciência dos seus erros, não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Fica muito claro. E aí Jesus responde para Nicodemos, verso 5. Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Olha, você percebe? Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. É claro que nós podemos dizer assim, mas aqui está falando de pessoas conscientes. Evidente. Ou seja, aquele que aceitar consciente nascer do Espírito, ou seja, aquele que se arrepender e se converter verdadeiramente, ele vai querer nascer da água, ele vai querer ser batizado. Não é? Então, ele está dizendo exatamente isso. Ele diz que primeiro é preciso nascer da água e do Espírito. Os católicos, juntamente com os pais da igreja, como Santo Agostinho, muitos protestantes, luteranos e anglicanos, por exemplo, interpretam com referência ao batismo e uma prova da necessidade de batismo infantil. Ora, o fato deles interpretarem assim não quer dizer que é isso que o texto está dizendo. Porque isso não prova a necessidade do batismo infantil, porque Jesus está falando lá de um contexto de arrependimento e conversão dos pecados. O que não existe arrependimento e conversão dos pecados num bebê. Ele não tem condição de se arrepender e se converter porque ele nem sabe o que significa isso. Então veja, o fato dos católicos, luteranos, anglicanos interpretarem isso e que os pais da igreja, como Santo Agostinho, isso são apenas falas extra-bíblicas. Ele só está dizendo, tem pessoas que interpretam igual a gente. Não quer dizer que esteja certo, pelo contrário. Isso está longe de ser uma prova da necessidade de batismo infantil, porque o contexto que Jesus está falando lá é o contexto de arrependimento e conversão. Então isso está longe de ser uma prova da necessidade do batismo infantil. Pelo contrário, é uma prova de que o batismo ele só tem significado real vindo de uma pessoa que efetivamente esteja consciente. Por isso que Jesus falou isso em João. Ele fala, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus, não pode entrar. O que é nascido da carne é carne, nascido do Espírito é Espírito. E aí ele fala, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, ou seja, obviamente, e aí no verso São João 3,16, que é um verso clássico para muitos, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, obviamente essa fala está direcionada, toda essa fala do capítulo, dessa conversa de Jesus com Nicodemos, ela está direcionada a pessoas que têm condição de entender o que está fazendo para poder decidir aceitar ou não. Ou seja, longe de ser uma prova a favor do batismo infantil, ela é uma prova contrária ao batismo infantil. O batismo de uma criança que não tenha consciência, um bebê, nada disso. Isso não faz sentido. A água referida aqui é do saco amniótico, quando o bebê nasce. Aqui, bebês não podem nascer novamente. Jesus está contrastando o nascimento natural e espiritual. Isso aqui foi uma fala de João Flávio a respeito da interpretação, que para nós, dado o contexto que nós lemos, se torna indiferente, né? Mas, obviamente, Jesus está, sim, contrastando o nascimento natural e o espiritual. Aqui o João Flávio teria interpretado corretamente também. Você está dizendo que o bebê não pode ser salvo, vai morrer antes da idade da razão? Veja, mais uma falha de raciocínio. Quando a Bíblia fala que, dentre aqueles que têm consciência do que estão fazendo, só podem ser salvos os que aceitarem conscientemente a salvação em Jesus Cristo, ela não está dizendo que aqueles que não têm condição de fazer isso vão se perder. Percebe? Então eu tenho dois grupos aqui. Então vamos lá. Eu vou usar dois exemplos aqui dessa forma. Esse é o grupo dos maiores. Esse é o grupo das pessoas que têm consciência do que estão fazendo. Esse é o grupo das que não têm consciência do que estão fazendo. Esse grupo aqui que tem consciência, eles precisam crer. Porque eles têm consciência do que estão fazendo, eles precisam crer. Não está dizendo com isso que aqueles que não têm condição para exercer que não têm consciência, que eles vão se perder.
Simplesmente está dizendo assim, olha, dentre aqueles que têm condição de decidir, eles precisam se decidir. Não está dizendo que aqueles que não têm condição de decidir vão se perder. Mais uma falácia de raciocínio que o autor está utilizando para induzir o leitor a achar que falar contra o batismo infantil significa falar contra a salvação de uma criança. E o que acontece com uma criança que morre sem ser batizada? Ela nasceu ali e morreu sem ser batizada. E aí, como funciona? Ela está perdida, então? Porque se é necessário batizar uma criança, então ela não foi batizada, e aí, como é que fica? Né? Foi criado em um ambiente em que não foi batizada, e aí ela se perdeu? Você percebe como existe uma falácia muito grave nesse raciocínio do autor? Voltemos ao texto. Não, eu não disse isso. Deus também é misericordioso demais para deixar que isso aconteça com um bebê inocente. Ora, essa fala do Alexandre combinada com a fala do João Flávio mostra justamente que não existe obrigatoriedade no batismo de um bebê. Se você diz que o bebê está salvo, então há claramente uma justificação para batizar crianças. Ao contrário, se o bebê está salvo, existe uma justificação para não ser necessário batizar crianças. Primeiro, porque não existe essa base bíblica. O batismo está associado a uma aceitação consciente. Segundo, não há uma justificação para batizar crianças. Por quê? Porque isso seria o equivalente a dizer que crianças em que os pais não queiram batizar não estarão salvas. Né? E aí essa inferência não pode ser dada dessa forma que o autor está colocando, já que existem outros fatores para a salvação além do seu consentimento. As pessoas que são salvas sem o consentimento serão pessoas, efetivamente, por exemplo, que estavam na ignorância e vão ser julgadas segundo a luz que receberam. Deus vai salvá-las segundo a luz que elas receberam e como a disposição delas em viver de acordo com a luz que receberam. E os bebês, eles não têm consentimento de qualquer forma. Agora, adultos, você dizer que um adulto que tem a condição de consentir, que ele vai ser salvo sem o seu consentimento, isso não existe. Então, essa fala do autor também é falaciosa. Existem outros fatores para a salvação além do seu consentimento. Para uma pessoa que tem condição de aceitar, é só ela consentindo com a salvação. Não existe outro fator. Ela tendo condição, ela tendo acesso ao evangelho, ela só tem essa condição. O que não quer dizer que outros não possam se salvar. E esse argumento do autor, que existem outros fatores além do consentimento para a salvação, isso não significa que tem que batizar a criança. Pelo contrário, se o batismo é uma condição para a salvação daquele que tem condição de consentir, ele se tornaria desnecessário para aquele que não tem condição de consentir. Mais uma vez, o autor comete uma confusão de raciocínio que, na verdade, acaba desqualificando a própria fala dele. Dessa forma, você chega a mais um ponto comum, a aliança de salvação, como 1 Coríntios 7,14. 1 Coríntios 7,14. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido, de outra sorte vossos filhos seriam imundos, agora são santos. Mais uma interpretação gritantemente errada. Esse texto não está falando que o marido vai ser salvo pela mulher, o simples fato da mulher aceitar o evangelho, que o marido vai ser salvo por causa dela, não. Santificado pela mulher, aqui, ele está falando, olha aqui, se alguma mulher tem marido descrente e ele consente habitar com ela, não o deixe. O que é o consentir? É o consentir de palavras? Obviamente não, o próprio Jesus havia ensinado isso. Um filho fala para o pai, eu vou fazer e não faz. O outro diz, eu não vou fazer, se arrepende e faz. Aí Jesus pergunta assim, quem fez a vontade do pai? Aí é respondido para ele, ó, aquele que fez, efetivamente, aquele que agiu. Então veja, Jesus está deixando claro que o consentimento aquele não é apenas teórico, ele é prático. E se o marido consente em habitar com ela, ele consente na prática. E é por isso que esse marido que consente em habitar com ela na prática, ou seja, ele já dá sinais de mudança, é por isso que ele é santificado pela mulher. E a mulher pelo marido. A mulher descrente que consente em ficar com o marido que é cristão, a mulher descrente que consente na prática em ficar com ele, ela já está dando sinais de mudança. E por isso ela é santificada pelo marido. Nós estamos falando aqui de decisões conscientes e não de algo automático. Percebe? Olha, e ele consente em ficar com ela. E ela também, no caso da mulher. E ela consente em ficar com ele. Todo o contexto é de decisão consciente. Diferente da noção individualista que a maioria dos evangélicos possuem. Ou seja, ele está usando uma interpretação equivocada da Bíblia,
em que lá o texto fala claramente de aceitação consciente de algo, né? Diferente da noção individualista. O evangélico, ele não tem uma noção individualista. O evangélico reconhece que, por mais que eu aceite o evangelho, a minha obediência, a minha aceitação, a minha fé em Deus, a minha aceitação de Jesus Cristo como meu Salvador, ela não tem poder para salvar minha esposa e minhas filhas. As minhas filhas precisam aceitar também, minha esposa precisa aceitar também. Porque nós estamos falando de pessoas que já têm consciência do que está fazendo. A realidade do pecado original, isso também é mais uma fala gritantemente errada, que é a ideia do pecado original, que nós não vamos discutir aqui, faz com que o batismo seja desejado o mais rápido possível, já que remove a punição e consciência do pecado e infunde a graça santificante. Ora, a Bíblia não fala que é o batismo que infunde a graça. Não. A Bíblia fala que sois salvos pela graça mediante a fé. E isso, o processo de salvação pela graça mediante a fé, não vem de vós, é dom de Deus. Então, no momento que nós aceitamos a Deus como nosso Salvador pessoal pela fé, a graça, ela vem Deus concede a graça a nós. E quando eu me batizo, eu estou dizendo que eu aceito a Jesus pela fé e estou disposto a viver segundo a vontade de Deus, de morrer para o mundo e viver para Deus. O batismo é uma confirmação de algo que eu já aceito, que é a salvação pela graça mediante a fé. E também a ideia de que eu pequei, então meu filho, por minha causa, né, ele precisa ser, o bebê que nasceu, ele precisa ser batizado para ser salvo. Não existe nada biblicamente dentro disso. Isso foi uma criação católica. A ideia do pecado original. É por isso que muitos protestantes, como luteranos, anglicanos, metodistas, reformados e presbiterianos, ao longo da história, têm batizado bebês. Isso não acrescenta em nada, porque se a nossa discussão é dentro da Bíblia, o fato de que há outras pessoas que não fazem, não serve para absolutamente nada. Assim como o fato, no meu caso, que não creio no batismo de bebês, assim, dezenas, centenas, milhares de igrejas não batizam bebês. Isso também não serve para confirmar que o batismo de bebê é errado. Assim como essa fala dele não serve para confirmar que o batismo de bebê é correto. É simplesmente um argumento extra-bíblico. Tem pessoa que concorda com a gente, tudo bem, mas o fato de concordar não quer dizer que está certo ou errado. A análise bíblica, que é o que nós estamos fazendo, demonstra que está errado. Espera um minuto. Você realmente acredita que o batismo faz algo? Ele não é somente o simbolismo? Então, assim, ele é um simbolismo, só que ele é um simbolismo de algo feito conscientemente. O batismo em si ele não traz. O batismo em si ele não traz. O que traz é a decisão consciente da pessoa. Essa decisão manifesta através do batismo, é ela que vai trazer a mudança. Uma pessoa se batizar sem querer mudança, quando ela for imersa na água e vier a sair, né, é imersa, como simbolizando ela entrando, morrendo espiritualmente e renascendo espiritualmente, se ela não tiver naquele momento ali disposição em seguir a Deus, e se a partir dali ela não tiver disposição em seguir a Deus, o batismo não vai fazer simplesmente nada. Então, nesse sentido, obviamente o batismo é simbólico. Agora vamos ver o que o Alexandre vai falar com relação a essa manifestação da graça, a manifestação física da graça, né? Vocês sempre negam que a matéria pode ser um meio de transmitir graça. Não somos nós que estamos negando. A Bíblia fala que a matéria não transmite graça. Ela fala, se é pela graça, já não é pelas obras. Assim, a obra já não é obra. Assim, a graça já não é graça. O que transmite a graça? Sois salvos pela graça mediante a fé. Obviamente, a fé que produz obras. Não existe fé sem obras na Bíblia. Fé que produz obras. A fé que vem através do arrependimento, que necessariamente vem com o arrependimento e confissão dos pecados. E conversão, uma mudança de vida. Não existe matéria que transmita a graça. Não existe, eu não posso transmitir graça para uma pessoa dando uma veste santificada para ela. Eu não posso transmitir graça a uma pessoa que não se arrepende batizando essa pessoa. Isso não vai mudar nada. Tanto que Jesus fala assim, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. O que ele está deixando claro aí? Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, sendo ou não batizado, está condenado. Não acreditamos neles, pois são antibíblicos.
A Bíblia fala que o Espírito é que confere a graça, João 6,63, Romanos 8, 1 a 10, não a matéria. Os católicos sempre acreditam nessas coisas bizarras, status, relíquia, rosário, né? Isso geralmente vira idolatria. E aí existe, infelizmente, aqui um raciocínio católico de que é uma veneração e não uma adoração. E existe uma série de coisas que nós não vamos entrar aqui, porque o nosso foco é a questão do batismo, ok? Eu discordo, Alexandre. O próprio Deus se fez carne em Jesus Cristo. Mas o fato dele se fazer carne em Jesus Cristo, isso por si mesmo não traz salvação. Tanto que a Bíblia fala, para que nele crê, não pereça. Então a morte de Cristo, o oferecimento do sacrifício de Cristo a uma pessoa, ele só tem valor se essa pessoa aceita, se ela crê em Jesus Cristo. Então essa fala dele, ou seja, a matéria de Jesus não está trazendo graça aqui. O que traz graça aqui é a aceitação do sacrifício. Não é o sacrifício, ele não traz incondicionalmente a salvação. Ele é condicionado à aceitação pela fé. O lenço de Paulo curou doentes. Veja, a cura através do lenço, ela simplesmente não tem nada a ver com a questão da graça. Essa pessoa poderia muito bem ser, esse doente poderia muito bem ser curado, mas se ele não aceitasse, ele se perderia da mesma forma, assim como aconteceu com os leprosos. Jesus curou 10 leprosos, só voltou um, e o que ele falou? Não foram 10 que foram curados? Ou seja, ele estava manifestando o quê? A ingratidão dos outros 9. Ou seja, não houve transmissão de graça para aqueles outros 9 que foram curados da lepra e não reconheceram a Jesus como Senhor. Também a sombra de Pedro. Nós estamos falando aqui sobre curas, nós não estamos falando aqui sobre transferência de graça. Percebe a falácia do autor aqui? Assim, o batismo é feito para a regeneração dos pecados. O que traz a regeneração dos pecados é o arrependimento e a confissão. O batismo é apenas a confirmação disso. Vou ler para vocês aqui, Hebreus capítulo 10, do verso 26 a 31. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Antes, mas uma certa expectação horrível de juízo, ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo julgais vós, cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, tiver por profano o sangue da aliança, com o que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Percebe que, mais uma vez, existe uma falácia muito perigosa aqui na fala do autor do artigo. Né? O batismo não é feito para a regeneração dos pecados. Não é o batismo em si, materialmente, que regenera as pessoas dos pecados. Ou seja, o fato de eu ser imerso na água não vai regenerar por si mesmo a minha mente. Porque o que me regenera dos pecados é a minha decisão em não pecar mais. É o perdão de Jesus oferecido pela fé. A simples imersão, ela não tem poder para fazer o que eu não permitir que Deus faça na minha vida. Então eu tenho que aceitar a Deus como meu Salvador, eu tenho que estar disposto a mudar de vida para que realmente haja uma regeneração dos pecados, senão acontece o que nós lemos aqui em Hebreus. Uma pessoa que voluntariamente permanece no erro, não quer mudar, não adianta ela se batizar. Mais uma falha no raciocínio do autor. Atos 2,38 fala do batismo para a remissão dos pecados. Ou seja, mas o batismo por si só, não. O contexto de Atos 2,38, o contexto de Atos 2 é o contexto de arrependimento. É o contexto de arrependimento. Olha só. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração. Ou seja, eles sentiram a necessidade de mudança. Perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E o próprio verso 38 que o autor usa, ele não diz que o batismo materialmente transmite algo para alguém, como algo místico. Não, ele diz o seguinte, olha: arrependei-vos. E obviamente o que significa esse arrependei-vos? Esse arrependei-vos, ele deve ser lido à luz de outras partes da Bíblia. Arrependei-vos e convertei-vos. Sintam que estão errados, se arrependam e mudem, estejam dispostos a mudar de vida. E cada um de vós seja batizado em nome de Cristo para perdão dos pecados e receberei o dom do Espírito Santo. Ora, o batismo, ele é o quê? Ele é a confirmação pública do arrependimento. É o arrependimento que traz perdão dos pecados. O batismo, ele vem como o resultado prático desse arrependimento. Então, o que traz o perdão dos pecados? O arrependimento, que traz consigo o batismo,
o entendimento de que é necessário uma conversão. Então a pessoa se arrepende, quando ela se arrepende, ela sente a necessidade de conversão, e aí começa o processo de conversão na vida dessa pessoa. E aí ele fala, e nós já lemos inclusive, né, ó, todos que de bom grado, aceitação consciente, perseveravam na doutrina, ou seja, houve uma conversão, eles se arrependeram, se converteram, eles mudaram o rumo, eles passaram a viver segundo a doutrina dos apóstolos, o que os apóstolos ensinavam? Doutrina tem a ver com ensino. O que os apóstolos ensinavam? Aquilo que estava de acordo com o que o próprio Jesus ensinou e o que está dentro do que a Bíblia diz. 1 Pedro 3,21 fala que agora vos salva o batismo. Vamos lá, 1 Pedro 3,21. 1 Pedro 3,21. Que também como uma verdadeira figura, agora vos salva o batismo não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Os quais olha só, vamos ler o que está aqui. Os quais noutro tempo foram rebeldes. Ele está falando aqui, olha, na qual também foi pregou os espíritos em prisão. Os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isso é, 8 pessoas se salvaram. Então o contexto aqui é claramente de uma aceitação consciente, que também como uma verdadeira figura agora vos salva. O que nos salva? A aceitação consciente da necessidade de mudança, essa aceitação que nos leva ao batismo. Então não é o batismo materialmente que garante a minha salvação. Porque se eu me batizar e não resolver crer em Jesus, a Bíblia fala, quem não crê já está condenado, ou será condenado, por não crer. Ou seja, quem não crê está condenado independente de se batizar ou não. Então o batismo não é uma garantia de transferência automática material de graça. Não existe essa ideia na Bíblia. Confira Marcos 16:16. Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Que é exatamente o verso que nós estamos comentando e que mostra justamente o oposto do que o autor colocou. Romanos 6, 3 a 4. Romanos 6, 3 e 4. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Obviamente, quando nós somos batizados na morte de Jesus, em que aspecto? Ele está comparando aqui a morte espiritual, que é o símbolo do batismo, com a morte de Jesus. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Então, o que ele está dizendo aqui? Está dizendo o seguinte, olha, se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isso que o nosso homem velho, nossa pessoa antiga, foi com ele crucificada, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não mais sirvamos ao pecado, porque aquele que está morto está justificado pelo pecado. Obviamente, isso não faz sentido para o batismo de um bebê. Essa fala de Paulo, ela não faz sentido para o batismo de um bebê. Para que não sirvamos mais ao pecado, nosso velho homem foi com ele crucificado. Que velho homem do bebê que foi crucificado? Para que nasça um novo homem, o bebê não tem consciência do que ele faz. Veja que essa fala que está associada ao batismo, quando Paulo associa essa fala ao batismo, ela ainda dá mais força para que nós enxerguemos que é descabido o batismo de bebês, por exemplo. Paulo lembra que Ananias disse, batiza-te e lava os teus pecados. Atos 22:16. Atos 22:16. E agora, por que te detens? Levanta-te, batiza-te, lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens dos quais tem visto e ouvido. O Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade, vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca. Então ele está falando qual o contexto aqui? Olha, sempre a mesma ordem. Conheças a sua vontade, você prega a pessoa. Vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca, você se arrependa e se converta, para que sejas testemunha, né? Então esse contexto aqui, ó. Vejas aquele justo, ouças a voz da sua boca, porque hás de ser testemunha para com todos os homens do que tem visto e ouvido. Ou seja,
Alguém vai até você, te evangeliza, me evangeliza, eu aceito, me arrependo, me converto e me torno uma testemunha. E vou mostrar para que aquela pessoa tenha a chance de conscientemente aceitar o evangelho. E aí, dentro desse contexto, ele fala: e agora, porque te detens? Levanta-te, batiza-te, lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Lava os teus pecados, ou seja, obviamente essa lavagem é simbólica. Ou seja, se eu não estiver arrependido no meu coração, me batizar não vai lavar meus pecados. Não existe uma transferência material garantindo que, independente de eu estar arrependido ou não, eu me batizando, eu vou ser salvo. Isso não é pregado pela Bíblia, percebe? E aí, 2 Coríntios 6,11, Paulo parece inferir uma conexão orgânica entre batismo, lavagem, santificação e justificação. Nem parece e nem faz. Vamos lá. Coríntios 6,11, eu não sei se é primeiro ou segundo, tá? Então vamos ler aqui 1 Coríntios 6,11. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, haveis sido santificados e haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus. Ora, ele está falando aqui que é o batismo que justificou e santificou uma pessoa? Não. Vamos ver? Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores herdarão o reino de Deus. Ou seja, ninguém que, tendo consciência do erro que faz, não se arrepende e se converte, nenhum deles herdará o reino de Deus. Ele está falando, ninguém que conscientemente, conhecendo a verdade, a rejeita, vai herdar o reino de Deus. E o que é a santificação? É justamente abandonar tudo isso. E por isso ele fala, é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, santificados, justificados, tanto que ele não usa nem a ordem exata, né? Por quê? Porque nós temos a justificação e aí nós temos o processo de santificação, que ele é constante. A justificação também. Mas a justificação tem a ver com o perdão dos nossos pecados. E a santificação tem a ver com a nossa mudança de vida. Então ele fala da lavagem, ele fala da santificação, ele fala da justificação, mas ele não está dizendo, obviamente, aqui que o batizar-se simplesmente é a garantia de santificação e justificação. E como é que nós percebemos isso? Pelo próprio verso, os versos 9 e 10. Se você quiser até ler os outros, você vai ver que é 1 Coríntios 6. Não existe nenhuma referência a isso. Então a fala do autor, ela está totalmente, e assim, né, com todo respeito, mas assim, é muito verso mal interpretado, né? Isso vem, inclusive, da queda da autoridade da Bíblia. O método que não é o método textual propriamente dito de interpretar, né? Então a pessoa pega um verso isolado e adapta a bel prazer. Não há conexão orgânica entre batismo, santificação e justificação. Não há uma conexão automática. Me batizei, estou santificado e justificado. Não existe. Veja que o próprio texto de 1 Coríntios já comprova que não. Ele está falando que aqueles que não aceitarem, que não viverem uma vida de acordo com a vontade de Deus, não herdarão o reino de Deus. Então, obviamente, ele não está dizendo que o batismo vai automaticamente santificar e justificar uma pessoa. Pelo contrário, uma pessoa que é justificada e que quer participar do processo de santificação, ela aceita o batismo. Tito 3,5 diz que ele nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação. Tito 3,5. Veja só. Porque também nós éramos noutro tempo... o verso 5 é esse aqui, tá? Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia. Nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Ele não está dizendo que o batismo por si mesmo salvou uma pessoa. Ele falou assim, nos salvou pela lavagem da regeneração, o batismo, e renovação do Espírito Santo. Ou seja, ele não está dizendo que o batismo por si mesmo transfere santificação e justificação. Ele está dizendo assim, no momento em que nós aceitamos ser salvos por Jesus e cremos nele, cremos no Espírito Santo, e qual é a função do Espírito Santo? Jesus diz, vos convencerá do pecado, porque não crê em mim, da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais, e do juízo, porque o príncipe desse mundo está julgado. Então ele está dizendo o seguinte, olha, regeneração e renovação do Espírito, da lavagem da regeneração, entendendo aqui como batismo,
E aí ele complementa, renovação do Espírito Santo. O que é a renovação do Espírito Santo? Mudança. Ele convence do pecado, justiça e juízo, e ele auxilia no processo de santificação. E aí veja o que ele fala aqui. Que a ninguém infame, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Ele fala aqui, olha, admoesta-os a que se sujeitem a todos os principados e potestades, que lhes obedeçam, estejam preparados para toda a boa obra, processo de santificação. Que a ninguém infame, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão, porque também nós éramos, lá no passado, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Então aqui ele está falando claramente de um processo consciente de rejeição dos erros do passado e mudança de vida. A partir do ponto ali, então eu tenho, né, a pessoa vivia ali num ponto em que ela estava em tudo isso, ou em parte disso, e ela passa a rejeitar isso, a lutar contra isso. Ela não passa a aceitar mais passivamente isso, em uma atitude de rebeldia contra Deus. Ela passa a entender a necessidade de mudança e ela luta para mudar. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, então ele está dizendo o seguinte, olha, Deus teve misericórdia de nós, ele não nos salvou pela justiça que tivéssemos feito. Porque lá no passado, inclusive, nós não fazíamos nada errado. Agora, por causa disso, eu vou deixar de mudar? Não, pelo contrário. É justamente por isso que nós temos que mudar. Porque Deus nos dá poder, Ele nos dá o Espírito Santo que nos renova. Renovação do Espírito Santo. E essa renovação do Espírito Santo, esse poder do Espírito Santo na nossa vida, nos ajuda a deixar de sermos insensatos, obedientes, extraviados, servindo a concupiscência e deleites, vivendo em malícia, inveja, ódio e etc. Não é? Fiel é a palavra. Procurem aplicar-se às boas obras. O que não faria sentido ele falar procurem aplicar-se às boas obras se o batismo fosse uma transferência material automática de santificação e justificação. O batismo não transmite automaticamente santificação e perdão dos pecados às pessoas, independente do que elas queiram, não. É preciso crer, é preciso manter a fé. Quem está em pé, cuide para que não caia. O que mais de prova bíblica é preciso? É para explicar isso tudo como simbólico? Veja que o autor ele faz uma série, ele junta uma série de versos, todos sem exceção mal interpretados, erroneamente interpretados, e aí ele fala assim, é para explicar tudo isso como simbólico? Não, não é para explicar tudo isso como simbólico, apesar que muito do que ele colocou como não simbólico é simbólico, não existe transferência material de garantia de salvação pelo batismo. Então, veja, o autor coloca uma série de frases, de versos errados, mas infelizmente existe um grande problema, e aqui eu me despeço, né, porque aqui estou de saída, tenho algumas perguntas para fazer para o meu pastor. Obviamente, o nosso amigo João Flávio iria perguntar para o seu pastor que se tiver um conhecimento adequado de Bíblia, vai mostrar para ele que está tudo errado, né? Que não tem, assim, nenhum, né? É difícil acontecer isso. Geralmente existe uma dificuldade para nós, quando nós vamos ver alguma doutrina, algum confronto entre ideias doutrinárias, é muito difícil isso acontecer, né? De todos os versos estarem flagrantemente falando o oposto do que o autor está falando, né? Nesse caso, assim, todos os versos que ele usou, quando você lê muitas vezes o próprio verso, em boa parte deles o próprio verso já é contra o que o autor está falando. Em outras, o contexto já é contra o que o autor está falando. Então você perceba aqui que houve uma falha, eu reputo uma falha muito grave de uma pessoa fazendo um artigo justificando uma fala em que o que não crê no batismo de bebês, ele fica totalmente passivo diante da fala do que crê no batismo de bebês, né? E aí ele age como se tudo isso aqui fosse uma prova cabal do que ele está falando, sendo que nada aqui demonstra o que ele está falando. Então nós vemos aqui a importância de estudar. Se você só lê o artigo, pode ser que você seja levado pela ideia do autor. Se você não lê os versos, que são os fatos, e se você se ater só à interpretação dos fatos, que é o que ele coloca aqui, os versos seriam os fatos. A interpretação dele seria o comentário dele sobre os versos.
Se você buscar só a interpretação dos fatos que o autor dá, você vai, nossa, realmente o batismo de criança é necessário, de bebê aqui, bebê precisa ser batizado mesmo. Mas se você ler todos os versos, eles vão para um caminho justamente oposto ao do autor. É claro que eu estou aqui colocando o meu posicionamento, né? Existem outros que têm outros posicionamentos, mas se você olhar aqui das passagens citadas, nenhuma delas fala o que o autor pretende e, pior ainda, eles vão de encontro, eles são totalmente contrários ao que o autor fala. Todas as falas que nós lemos, elas mostram a Bíblia falando do batismo sempre em um contexto de aceitação consciente. Então, obviamente, todas aquelas pessoas que foram batizadas na casa, né? Eu acredito que nenhum estudioso vai dizer que alguém tenha sido batizado à força, né? Ou seja, todo o batismo ali, entre pessoas conscientes dentro da casa, foram porque eles aceitaram o Evangelho. Então não faz sentido acreditar que tenha se batizado um bebê, uma pessoa que não tivesse consciência nenhuma do que estava fazendo. Espero que tenha sido útil, espero que seja proveitoso a você, a mim, a todos nós. Te convido para uma oração final. Obrigado, Deus, por tudo que nos tem concedido até agora. Pedimos a tua bênção e misericórdia sobre cada um de nós, nos dê sabedoria para pregar e viver a tua mensagem. Pai, livre-nos de todos os males. Nós imploramos em nome de Jesus, nos dê a sabedoria necessária para viver conforme a tua vontade. Amém, Pai. Uma última observação, obviamente. Nós não estamos dizendo aqui que existe uma série de fatores a serem considerados, né? Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas no momento em que a pessoa ouve a mensagem, ela tem que tomar uma decisão, né? Ela precisa ver o que ela vai fazer em relação àquilo. No momento em que é dado um embasamento contrário e favorável ao que ela acredita, ela tem que analisar esses dois embasamentos e ver qual realmente está pautado nas Escrituras, né? E é claro que isso leva tempo, isso precisa ter paciência, né? Mas é importante que nós façamos isso a cada dia. Espero que tenha sido útil. Se ofendi alguém de alguma forma, né? Espero que você pode aí colocar no comentário para que nós possamos esclarecer a questão. A intenção não é ofender ninguém aqui, mas é postar claramente a minha crença dentro do embasamento bíblico. Espero que seja útil para você, espero que seja útil no nosso dia a dia, no decorrer da nossa vida. E até o próximo estudo. Graça e paz. Maranata.